Esse negócio de começar vídeo cantando deu errado, viu? Porque meu microfone hoje quebrou, entendeu? Teve aquele vídeo que o microfone do nada parou. Lembra desse vídeo? Que o microfone parou do nada. E aí, eu vim gravar agora e o microfone não funcionava. É simples. Eu vou até pegar tudo, eu vou até pegar o áudio aqui de um desses vídeos com o microfone ruim e deixar aí pra tu mostrar pro pessoal como é que tava o microfone. Seja muito bem-vindo ao 2D do Teologia, eu sou o pastor Iago Martins. E aí mexi, troquei coisa, fiz tudo. E simplesmente não funcionou. Depois que eu desisti, que eu simplesmente reiniciei aí voltou o microfone. Voltou porque quis. É assim, não sei se pretendo voltar a começar vídeo cantando, porque é um risco, aparentemente, né? Aparentemente, o computador não está muito contente. Se minha placa de áudio queimar, eu vou ter que comprar outra. E não é barato esse pré-amplificador, né? Então, assim, ai, vocês orem aí, Deus o livre. Seja muito bem-vindo ao 2D de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. Esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas. Hoje, dos membros aqui do canal. Se você ainda não é membro, você participa de um grupo do Telegram comigo, onde você pode mandar suas perguntas, além de ter um programa exclusivo, o de Carona com o Pastor. Na vida real, a gente tá falando de Deus, é aqui ó, a gente tá falando de Deus é quando vai na farmácia. A gente tá falando de Deus é quando tá caminhando com os colegas. A gente é pastoreado quando? Nossos pastores nos pastoreiam em muitos contextos. Eu pastoreei muito em fila de banco, né? É na carona. É quando você senta com o pastor, que ele vai te dar uma carona. Eu já ofereci carona para as pessoas para poder conhecê-las melhor, para poder pastoreá-las até. Um vídeo praticamente todo dia, onde a gente medita sobre vários assuntos aí da vida com Deus e certos bastidores do mundo do YouTube. Então, se você tiver interesse, vem com a gente. Estou evangelizando um rapaz que trabalha comigo e ele acha que por ter sido batizado e se desviado, ele não tem mais salvação. Como lidar com o texto de Hebreus 6, 4 a 8? Na verdade, esse texto não está falando sobre a realidade de um batizado que se desvia. Não está falando sobre isso. Esse texto está falando sobre pessoas que tentam retornar ao judaísmo e, retornando ao judaísmo, esperam a vinda de um novo Messias. A gente tem um vídeo inteiro aqui no canal só sobre Hebreus 6, em que eu faço um resumo do melhor material que existe em português sobre isso, que é o livro Caminhando na Perfeição, do pastor Rômulo Monteiro. Você precisa olhar para qual o argumento de Paulo ali. Qual era o pecado dos hebreus ali? Eles queriam voltar a um tipo híbrido de judaísmo, um tipo de sincretismo religioso, onde você era mais ou menos judeu e mais ou menos cristão. Isso muito por causa das perseguições que eles sofriam. Ser um judeu te livrava de perseguição, porque o judaísmo era uma religião permitida pelo Império Romano, mas os cristãos eram tratados como uma seita. Então cristãos eram perseguidos e mortos, muitos eram presos, judeus não. Então muitos cristãos acabaram tentados, de alguma forma, a retornar aos rituais do judaísmo como uma forma de se identificar com a velha aliança. O que é que o autor aos Hebreus faz o livro inteiro? É mostrar que Jesus é superior. Jesus é superior à antiga aliança, Jesus é superior ao antigo pacto, Jesus é superior a tudo aquilo que veio do passado. Jesus é uma revelação superior. E então, nos textos de advertência, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: se você é um cristão, se você recebeu a nova aliança, se você está debaixo da obra de Cristo, e você volta para os rituais do judaísmo, volta a praticar aquilo que era próprio da antiga aliança, o que é que você está fazendo? Se eu ainda estou na antiga aliança, se eu ainda estou preso aos rituais da antiga aliança, significa que eu ainda estou esperando aquele que vem para trazer a nova aliança. Então eu ainda estou esperando o Messias. Mas isso é impossível, porque o Messias já veio. Então você vai ficar esperando para sempre e nunca vai ser membro da nova aliança. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está fazendo é apresentar o absurdo de crer em Jesus, mas retornar aos rituais do judaísmo. É um absurdo, faz nenhum sentido. Então ele não está falando sobre, eu sou um cristão, me batizei, mas me desviei e nunca mais vou poder ser salvo. Não é isso. Ele está levantando a hipótese de tentar ser um cristão judeu. Ele vai argumentar aqui num sentido religioso, não é? No sentido étnico, claro. Você é judeu e cristão pode ser. Mas em um sentido religioso, você não pode ser um cristão e judeu ao mesmo tempo. Coisa da Sheina. Pastor Iago, se a pessoa se batiza logo após a conversão, e sem discipulado, sem entendimento do que era batismo, mas depois ela continua crescendo e entende o significado da salvação e graça, deveria se batizar novamente, já com o entendimento correto, ou o primeiro batismo valeu? O primeiro batismo valeu. A gente não acredita que o batismo é uma confirmação de um estado mais maduro de fé. A gente acredita que o batismo é a porta de entrada para a fé. O batismo é o que te coloca para dentro. O batismo não é o que te confirma em maturidade. Sabe quem é que deve ser batizado? Novos convertidos, pessoas ainda imaturas, pessoas caminhando para conhecer quem é Cristo Jesus, mas que tomaram a decisão de amá-lo. Então, o que se espera de todo cristão é que ele amadureça depois do batismo. O que se espera de todo cristão é que ele se aprofunde na fé depois do batismo. O que se espera de todo cristão é que, quando ele olhe para trás, ele se sinta muito imaturo, muito desconhecedor de Cristo no tempo do batismo. Porque o batismo é a porta de entrada, o batismo é a matrícula, não é a formatura. O batismo não é o certificado de que você concluiu o curso. O batismo é o comprovante de matrícula. Então, se todo mundo fosse batizar porque olhou para trás e viu que entendeu melhor a graça e a salvação, vai todo mundo ter que se rebatizar a cada 2, 3 anos. Porque a ideia é que a gente progrida na fé e no conhecimento. Pastor, mas eu não sabia de quase nada, eu me converti totalmente alheio. Mesmo assim, o batismo vale por aquilo que ele representou diante da sua confissão de fé. Não é porque você tinha
plena e total convicção sobre as coisas. Pergunta do Fred: o que significa João 20:23? Jesus deu poder para perdoar pecados? É o texto que diz: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Então, esse texto sozinho, né, do jeito que ele aparece ali, dá a entender que Jesus está dizendo que os apóstolos tinham o poder de perdoar pecados. É daí que a Igreja Católica tira que, debaixo dessa continuidade apostólica, padres, o magistério da Igreja teria essa mesma autoridade. Em um tipo de transmissão da autoridade que foi dada aos apóstolos para todos aqueles que são membros, não é, da comunidade magisterial ali do catolicismo. O que não é a perspectiva protestante padrão, tá? Os protestantes vão acreditar que isso aqui está relacionado a um reconhecimento que a igreja faz da fé das pessoas. A igreja é quem reconhece que as pessoas são perdoadas, a igreja é quem reconhece que pessoas estão excluídas dela. Isso volta para Mateus 16, volta para Mateus 18, quando Pedro, representando aqui não só a comunidade apostólica, mas também a própria igreja, recebe as chaves do reino. Essas chaves do reino são justamente para poder ligar na terra e desligar na terra aqueles que são ou não são crentes. Isso é desenvolvido em Mateus 18, apresentado como algo entregue à igreja, não apenas a Pedro, como um tipo de exercício de reconhecimento da realidade espiritual acerca daqueles que fazem parte da comunidade. Se alguém está em pecado, a igreja desliga, a igreja reconhece como alguém que não foi perdoado. Se alguém vive em arrependimento, a igreja liga, a igreja reconhece como uma pessoa que está perdoada. Aqui, em João 20, essa autoridade aparece sendo entregue aos apóstolos, mas ao que me parece, olhando o todo da escritura, é uma interpretação mais coerente com o todo da revelação, que essa é uma forma de expressar a mesma ideia de Mateus 16 e de Mateus 18. Não é que existia um poder arbitrário sobre alguns indivíduos de escolher ou não quem seria salvo, mas que esses indivíduos, representando toda a comunidade cristã, já que aqui é um texto que evoca o próprio texto da Grande Comissão, que foi entregue a toda a igreja, de reconhecer quem é salvo e quem não é, por meio dos elementos que dão prova de salvação, que no caso é a fé e o arrependimento. Mas é um texto bem dificilzinho, tá? Bem intrincado. Eu entendo que se você olhar pra ele sozinho, pode realmente dar a entender que os apóstolos tinham um poder arbitrário de dizer quem é pro céu ou não, mas não me parece coerente nem com o resto da revelação dos evangelhos, nem com o exercício do ministério apostólico em Atos, nem com as epístolas que os apóstolos escreveram. Pergunta aqui da Sheina: Pastor Iago, em Lucas 12:7, diz que até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Usar os produtos da Manual já estavam nos planos da eternidade para os novos fios que podem nascer com o tratamento? Seus cabelos novos do implante já faziam parte dessa contagem? Não ficou confuso um dia Deus contar 1000 fios e no outro 3000 fios? A resposta mais teológica que eu posso dar é a seguinte: já estava contado por Deus desde a eternidade cada um dos fios que eu tenho, que eu teria e que eu terei. Veja só, os cabelos de nossas cabeças mudam a quantidade de fios. Se forem caindo, por exemplo, se meus fios vão caindo, eu vou diminuindo o número de fios. E Deus sabe quantos fios estão na cabeça em absolutamente cada fase da minha vida. E se eu uso algum tipo de produto para deixar esses fios mais robustos, mais fortes, mais vistosos e bonitos, Deus também o saberá. Por isso, não tem nenhum problema você usar produtos da Manual. A Manual é um tratamento médico que você faz para devolver a maravilha das suas madeixas. Você sabe que eu tava ficando carequíssimo, calvície grau 2. Agora, ó, estou com cabelinhos porque fiz uma cirurgia de transplante capilar e depois da cirurgia eu comecei a cuidar para não ficar careca de novo. E agora, no momento que eu gravo esse vídeo, eu sou o mais novo usuário dos produtos da Manual. É isso mesmo, eu não estou aqui só para divulgar a Manual, eu estou aqui usando produtos Manual também. Tenho usado o Power Shampoo com sal palmeto, café verde e mentol, que deixa o seu cabelo cheiroso e ajuda a fortalecer os seus fios, além da maravilhosa biotina Minoxidil Paint para você, ó. Você passa aqui, ó. Passou. Aí que beleza. Passa bem no couro, tá? Não é pra passar na ponta do fio, não. É pra passar no couro cabeludo, que é o que vai mandar mais sangue pros seus fios e vai engrossar os seus fios. E fios que às vezes já estavam bem fininhos, crescem, tá? Tudo isso numa caixa que você recebe em casa com o seu tratamento na quantidade necessária, com um preço maravilhoso. Prescrição personalizada, tratamentos aprovados, acompanhamento clínico pra você que é homem, que recebe em casa com frete grátis. Em uma caixa assim, ó, descaracterizada, pra você não ter vergonha de estar fazendo tratamento pra calvície. Que bobagem! Não tem pra que ter vergonha. A gente vive aí tentando dar uma disfarçada pra tentar esconder a calvície, mete boné, puxa o cabelo do lado, penteia a sobrancelha pra cima pra ver se esconde a calvície. Não tem pra que ter vergonha, mas não tem pra que ser careca. Os tratamentos da Manual têm tido resultados excelentes. O site deles é cheio de testemunhos de pessoas que usaram os produtos e começaram a ver resultados com algum tempo de tratamento. Não é um tratamento de, passei aqui hoje, amanhã tô todo cabeludo, não. É um tratamento médico sério. Então você tem que ir fazendo pra poder ver resultado. Manual é referência no tratamento da calvície e oferece o que há de mais cientificamente comprovado e prescrito por equipe médica no conforto de sua casa.
para que você não fique mais tentando se enganar e enganar os outros acerca dos seus cabelos que estão indo embora. Então eu lhe convido a entrar no site da Manual, preencher o formulário e encontrar o tratamento mais adequado ao seu tipo de calvície. E por tempo limitado, eu lhe garanto 40% de desconto no seu primeiro mês, para que você conheça o tratamento da Manual. Basta usar o cupom DDT de 2 dedos de teologia no link que vai estar aqui embaixo, tanto na descrição como no comentário fixado. Para de acreditar na mentira de que tratamento capilar não é para você. Manual é a sua pedida para impedir e reverter os efeitos da calvície. Vai na descrição e aproveita. Você concorda ou discorda do luteranismo? Eu não sou luterano, eu acho que o luteranismo é uma vertente cristã altamente válida. Tenho muita admiração por alguns teólogos luteranos. Tem um teólogo luterano muito reconhecido no Brasil, né, que é o Alexandre Stanrefa, que tá aí junto com o pessoal do BTcast, mas eu pessoalmente não sou luterano. Então um batistão aí, old school. Eu acho o luteranismo católico demais para mim. Essa é a minha leitura, tá? Na minha leitura pessoal, o luteranismo não se afastou bastante do catolicismo. Mas é a minha leitura particular. Ainda que eu tenha muito respeito aos irmãos luteranos. E o Thiago, você viu a missionária que desceu do carro para entregar uma profecia? Mandou um vídeo aqui. Olha esse áudio, ó. Vai cair tudo do rio. Porque assim, eu tô aqui olhando com respeito, mas é a pessoa que tá filmando tá rindo. A própria pessoa que tá filmando está rindo. O que é que eu digo? Não sei se você sabe, tá? Mas eu vim desse contexto. Muitos de vocês que me acompanham há mais tempo sabem disso, mas eu era esse cara que sapateava, entregava profecia, fazia esses mesmos sons que eu achava que era uma língua estranha. Eu vim desse mundo aí. Eu era esta pessoa, exatamente esta pessoa, fazia os mesmos movimentos dessas mulheres, sapateava, rodando e tudo mais, certo? Essa é minha história. Vim desse lugar. Eu não acho que isso aqui é uma revelação de Deus, certo? Eu não acho que esses movimentos, que esses sons que ela faz, que ela acredita que é um dom de Deus, eu não acho que isso necessariamente vem do Espírito Santo. Acredito que vem diretamente dela. Que sai de um processo aprendido. Ela aprendeu que ao sentir certas coisas, ela deve reagir de determinada forma, e aí é o que ela tá fazendo aqui, achando que é o espírito que a está tomando. Eu acho que é muito perigoso, porque você acaba trazendo mensagens que você diz que é de Deus, que vem da sua cabeça. Na maior parte do tempo, são mensagens genéricas de consolo, de encorajamento, que são repetidas na escritura. Ótimo, não é repetir a escritura, não causa mal a ninguém. Mas muitas vezes traz algumas indicações de comportamento e algumas promessas que podem ser perigosas para sua vida, porque não provém necessariamente do Senhor. Eu não acho que essa pessoa deixe de ser cristã, ou é um crente, sabe, a ser desprezado, ou pra olhar com pena, ou o que é que seja. Eu tenho muito respeito aos irmãos que têm esse tipo de perspectiva, mas eu vim daí. E talvez eu ter vindo daí me deixe muito mais cético e às vezes até um tanto cínico do que eu gostaria de admitir. Mas eu não consigo acreditar em nada disso, sinceramente. Pode me achar cru, pode me achar... Mas, cara, eu já entreguei falsa profecia o bastante, tá ligado? Eu já falei lá bachúrias o bastante achando que tava orando ao Senhor. Passava a madrugada inteira, me ajoelhava 10 da noite e ia até 6 da manhã, falando em línguas estranhas sem parar, entregando profecia, sapateando, rodando, caindo pra trás, derrubando pra trás, dando visão. E eu acreditava piamente que era de Deus. Acreditava piamente que era do Senhor. Eu vi até o pessoal no Twitter dizendo: como é que você acredita em pessoas que dizem que falavam em línguas, depois viram sensacionistas? Essas pessoas eram mentirosas, mentiam que falavam em línguas. Não, cara, não mentiu. Elas eram enganadas tanto quanto eu acredito que todas as pessoas que dizem falar em línguas hoje são, porque estão repetindo sons aleatórios, achando que é um dom. Quando eu sou plenamente convicto pela escritura, você pode discordar de mim, que o dom de línguas na escritura é um dom humano. É o dom de falar línguas humanas. É o dom de idiomas. Isso aqui não é um idioma. Tem vídeo aqui no canal já falando minha perspectiva sobre isso de forma longa e detalhada. Tá tudo lá, não preciso repetir tudo não. Vai ver nosso vídeo sobre o dom de línguas. Mas quando você entra no ambiente, você é sugestionado, você aprende que aquilo ali é o certo. Você aprende que tem que agir desse jeito. Que quando você sente uma certa emoção, o teu corpo tem que reagir de tal forma. Que isso é o agir de Deus. Aí você tá sujeito a essas coisas todas aqui. Deus abençoe. É uma irmã em Cristo, provavelmente. Fazer o quê? Não sigo essa perspectiva. Deus abençoe aqueles que seguem. Ponto aqui do Ronaldo. Pessoas batizadas na igreja católica devem ser rebatizadas na protestante? Sim, tem algumas comunidades protestantes que não fazem isso, mas eu acredito que sim. Eu acredito que a igreja católica romana é uma seita. Sei que isso ofende colegas católicos, mas muitos católicos acreditam que os batistas protestantes são seitas também. Campanha lá, volte pra casa. Então assim, tá tudo dentro do jogo. Tudo dentro do jogo. Mas eu respeito profundamente os católicos como seres humanos e indivíduos. Acredito
acredito que é fundamental que haja trabalhos de cooperação entre católicos e protestantes. Fundamental que haja cooperação entre católicos e protestantes para o bem da sociedade, promovendo uma cultura mais livre, uma sociedade mais virtuosa. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com católicos para o serviço da sociedade. A gente só tem que assumir que a nossa fé não é a mesma. A nossa fé é diferente. Isso eu acho que é até respeitoso, porque se a gente qualifica bem as nossas diferenças, a gente pode trabalhar juntos de forma mais livre. Eu sei onde é que você tá, eu sei onde é que eu tô. Olha, eu entrevistei um padre aqui no canal, por exemplo. Entrevistei um padre, né? E eu tenho amigos que são padres, amigos são católicos fervorosos e os amo profundamente. Eles gostariam que eu fosse católico, eu gostaria que eles fossem evangélicos, e tá tudo bem, entendeu? Isso faz parte de uma sociedade madura e justa. Então sim, eu batizo novamente. Aliás, não eu batizo novamente, né? Eu batizo pessoas que provêm do catolicismo, porque na nossa leitura eles não foram batizados. Tenho convicção de que meu futuro será ruim, pergunta de João Marcos. É falta de confiança na bondade de Deus? Estou em pecado? Se você tem convicção de que será ruim, certamente é falta de convicção em Deus. Você tem que acreditar que ele pode ser ruim. Seu futuro pode ser ruim. Pode acontecer. Você tem que acreditar que Deus está no controle de tudo, que ele pode te dar coisas boas ou ruins na vida. Deus pode colocar nas mais variadas situações e você tem que estar tranquilo com isso, em paz com isso, porque Deus, ele é o Senhor e ele é o soberano. E assim como Paulo, a gente tem que dizer que tudo pode naquele que nos fortalece. Seja passar por dificuldades, seja passar por bonança. O mesmo Deus que traz dificuldades é o Deus que traz bonança. É o Deus que traz prosperidade, é o Deus que traz bênção. Deus também traz bênçãos e momentos tranquilos pra vida. Então a gente precisa louvar a Deus e agradecê-lo pela possibilidade de ter uma vida tranquila também. Agora, estou em pecado. Em pecado é um termo muito forte que a gente costuma usar quando a gente diz que alguém tá separado da vida da fé, tá vivendo uma fé mais fraca. Eu diria que você não tá vivendo a plenitude da sua fé. Você não tá confiando no Senhor como deveria. Você deve se arrepender da falta de confiança. Existe um pecado aí, obviamente, mas caminhar em direção a um caminho de transformação da sua mente. Fred, canibalismo... Pergunta essa, hein, Fred? Canibalismo em situações extremas é realmente pecado? O que é que você tá planejando? Aí ele tá explicando aqui, ó. Estou perguntando por assistir a Sociedade da Neve. Nunca assisti, não sei o que é isso. Agora que eu sei que tem coisa de canibal, Deus me livre, quero ver não. Mas em situações extremas é pecado? Ah, gente, sei lá. Em situações extremas, tudo é muito situacional também, né? Eu não mataria uma pessoa pra comê-la em uma situação extrema. Mas se eu comeria do cadáver de pessoas que morreram pra poder sobreviver em na neve, tá, provavelmente. Entendeu? Teria coragem? Não sei, né? Mas se a sobrevivência depende daquilo, eu acho que é uma possibilidade terrível, horrorosa, repugnante até, mas faz parte da vida. Aliás, não faz... Vamos ser sinceros, não faz parte da vida, né? Isso aqui é uma pergunta super teórica sobre uma realidade altamente improvável para a maioria de nós. Mas... é isso. Débora Paskovski, eu nome bonito. Como lidar com sobreviventes ao suicídio? Primeiro com amor e graça e misericórdia, porque a pessoa acabou de passar por uma tentativa de acabar com a própria vida, né? Mas com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, pastoral. As pessoas em volta precisam abrir os braços para poder entender o que fez a pessoa cometer aquilo. Às vezes, a tentativa de suicídio é só um pedido de socorro. Às vezes a pessoa não quer morrer de verdade, ela só quer que as pessoas entrem na vida dela. E entrar na vida dela é uma forma de evitar que a pessoa tente fazer isso de forma mais intensa e mais grave à frente. Às vezes a pessoa só tentou se matar de um jeito meio burro mesmo e não conseguiu, graças ao bom Deus. De toda forma, não é? Essa pessoa precisa de cuidado e amor. De forma detalhada, aí, sei lá, tem que chamar um psicólogo, né? Mas se eu uma pessoa sobrevivente do suicídio ali na minha família, o que quer que seja, é dar ombro, dar ouvido, participar da vida, entender o que tá acontecendo pra poder auxiliá-la, colocá-lo diante do cuidado pastoral, psicológico e psiquiátrico, tá? Para lidar com as questões da psique, do corpo, do espírito. Pergunta aqui do Alex. Quando um jovem cristão se casa, é normal ele sumir por algum tempo? Ih, rapaz... depende, né? Sumir, depende do sumir, né? Ele tá mais tempo com a família, ele tá mais tempo com a esposa, ele tá curtindo ali o casamento, ele tá curtindo o fogo no quartinho, né? Ele gosta. Ele tá vivendo a vida dele agora. Normal que ele não tenha a mesma disponibilidade de tempo e o mesmo interesse de estar com os brothers que ele tinha quando era solteiro. Coisa mais normal do mundo. Ele só tem que continuar vivendo em comunidade, obviamente, não pode desaparecer completamente, mas é normal. Normal que a pessoa gaste mais tempo com a família agora. Pergunta aqui do Paulo. Em João 15, mais especificamente dos versos 4 a 6, existe uma construção que, ao menos, leva para a visão mais arminiana, leva a entender que existe uma forma de perder a salvação. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Vi alguns defenderem que, já que a palavra usada é permanecer, significa que de algum modo já fizeram parte. O que a visão mais calvinista entende desse ponto? Então, um problema muito comum na leitura que as pessoas fazem da escritura é ignorar que existe uma visão percepcional acerca das pessoas que estão no caminho da igreja. Quando se fala de algumas pessoas permanecendo ou não permanecendo, você está falando sobre a percepção externa da vida da fé. Pessoas podem declarar que são cristãos, declarar que são salvos e não permanecer na fé que professam. Ao não permanecerem na fé que professam, são pessoas que abandonaram a fé que professavam. Essa linguagem é uma linguagem percepcional acerca da vida que as pessoas viviam publicamente. Iago, mas como é que você sabe disso? Por causa de várias outras passagens que falam com extrema clareza que
internamente a salvação não se perde. De que uma vez salvos, somos salvos para sempre, que a salvação se estabelece em nós de forma absoluta. Tem vídeo aqui no canal sobre a doutrina da perseverança dos santos, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, e que aqueles que abandonam a fé poderiam ser contados entre os que estavam na árvore, como aqueles que estavam na igreja, mas de forma apenas percepcional, apenas externa. A realidade interna é que eles não eram dos nossos, como vai dizer João na sua primeira epístola. Então, por mais que algumas passagens deem a entender uma perda da salvação, essas passagens devem ser percebidas como descrições percepcionais da vida externa da fé, não como declarações absolutas acerca da realidade interna da fé. Pergunta do Tiago. Levando em consideração 1 Coríntios 8, Paulo exorta sobre o não problema em comer comidas oferecidas a ídolo, mas alerta sobre pessoas fracas na fé que ainda acreditam nisso e acabam se contaminando. Como pode alguém, mesmo fraco na fé, se perder, mesmo Jesus tendo morrido por ele? Aqui mais uma pergunta sobre perseverança dos santos também. A linguagem aqui, pra mim, é muito parecida. É a linguagem percepcional de pessoas que fazem parte da igreja e aí abandonam a vida da igreja porque foram de alguma forma levadas ao escândalo. Jesus vai dizer, é inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles por meio de quem vem o escândalo. Então nós devemos nos importar em não sermos instrumentos contra a fé de outras pessoas, ou mesmo no abandono, não é, do irmão que acaba sendo perdido. Você não tem mais como cuidar daquele irmão, amar aquele irmão acaba saindo da vida da fé e terá que ser resgatado posteriormente para que ele possa voltar à vida da comunidade, porque se perdeu no caminho de pecado, do qual ele vai ter que se arrepender e deixar e largar depois. Crentes muitas vezes podem cair do caminho da fé. Muitas vezes cristãos podem errar, podem falhar, podem entrar em uma espiral de pecado, até que o Espírito Santo toque seus corações, a igreja traga eles de volta por meio da disciplina, o arrependimento chegar até eles e eles voltarem para a vida da comunidade. Cristãos podem acabar caindo no caminho de pecado, mas eles não caem em definitivo no caminho do pecado. Eles sempre encontram arrependimento e voltam para o caminho. É possível harmonizar evolucionismo teísta ou criacionismo progressivo com ortodoxia? Ou toda e qualquer tentativa de adequar as teorias científicas modernas ao relato bíblico termina em liberalismo? Primeiro que liberalismo teológico é uma metodologia hermenêutica, tá? Você não pode chamar de liberalismo teológico tudo aquilo que você achar que é uma interpretação mais moderna, ou quer que seja da escritura. Vamos começar qualificando bem as coisas. Certo? Uma subserviência do texto bíblico aos ideais da ciência moderna é um tipo de descrença na autoridade da escritura, mas por outro lado, interpretar a escritura desconsiderando as verdades observacionais da nossa forma é um tipo de escrituralismo cego que não é aquilo que Deus intentou. Deus escreveu a escritura e Deus criou a natureza. A partir do momento que Deus se revela na escritura e Deus revela por meio da criação também, as duas coisas não podem estar em contradição. Então você precisa descobrir o que é que está certo no fim das contas. Às vezes nós podemos ter uma interpretação da escritura que a gente se deixa levar pelos nossos preconceitos, por ideias erradas, por leituras que nem sempre são leituras corretas do texto bíblico, e às vezes a observação da realidade vai mostrar que aquela leitura não está certa. Se, ao observarmos a realidade, percebermos que o evolucionismo é um fato inegável, nós precisamos voltar para a escritura e ver o que foi que a gente interpretou errado ali, para chegar a uma conclusão que não é aquela que é observável pelos fatos. Isso não é liberalismo, isso é interpretar o mundo como um todo que provém do Senhor. O que a gente não pode é torcer a exegese e interpretar o texto bíblico de uma forma menos provável em nome da subserviência a um caminho científico moderno. Minha tese é que uma boa observação científica e uma boa exegese sempre vão parar no mesmo lugar. O ponto é, a exegese evolucionista ou do criacionismo progressivo é uma exegese convincente teologicamente? Essa é a grande pergunta e no fim das contas a única pergunta que realmente importa. Se existe o caminho hermeneuticamente conservador de chegar a uma visão de criacionismo progressivo, e aí tudo bem, quais são irmãos em Cristo a serem amados e respeitados. Pastor, você se identifica com o fundamentalismo cristão? Sim. O problema é que o fundamentalismo se tornou um xingamento só, para pessoas de mente muito fechada ou de teologia muito conservadora. Mas não é isso. O fundamentalismo veio como um movimento em resposta ao liberalismo teológico que defendia a literalidade da escritura, a verdade da revelação, inerrância bíblica e tudo mais. Nesse sentido, eu sou um fundamentalista e não tenho vergonha nenhuma disso. Agora, como uma pessoa de mente fechada, uma pessoa que não está disposto a ler o diferente, ou ter contato com o diferente, aí não. Aí, fundamentalismo como um movimento teológico, concordo. O fundamentalismo como um tipo de xingamento que está atrelado a um tipo de mente incapaz de dialogar com o diferente e tal, aí nesse sentido não. Esse é o Pergunte de Pastor de hoje. A gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. A gente tinha só 2 vídeos por semana, agora nós temos 3 vídeos por semana, graças a vocês estarem chegando juntos aí nas pubs do canal. Então não deixa de conferir na descrição o seu desconto lá no manual e de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.